Então, hoje é dia 4 de dezembro, na nossa aula de Química Geral para Engenharia. A gente vai começar fazendo a correção do questionário que foi disponibilizado na aula anterior, e depois a gente vai fazer uma simulação de um experimento. Então, eu estou compartilhando aqui a tela do SIGA. Temos aqui a primeira questão, que a gente acabou de fazer a correção, a letra A, B e D. E vamos agora para a segunda questão. Professora? Pode falar. Uma pergunta, onde que fica gravada essas aulas? Eu jogo para o meu canal do YouTube. No YouTube. Mas é que eu boto para público não listado, só para quem tem o link. E aí eu não o tenho link... esse link. Tá no SIGA? Eu coloco toda semana, toda sexta-feira à tarde, ou no máximo segunda-feira de manhã, porque às vezes a gravação demora para vir para o meu e-mail, sabe? Certo. Então, no máximo até segunda-feira de manhã, eu coloco no YouTube e pego o link e colo. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Mas no SIGA eu não tô vendo esse link aí. Sim, olha só. Principal aqui, tá? Então, aqui é o primeiro dia de aula. Aqui, ó, link com a gravação. Tá, entendi, tá então, ali. Da aula passada. Tá tudo em texto ali, entendi. Não, já achei, já. Aí tem que colar okay. lá. Tá legal, obrigado, professor. Tá bom. Vamos voltar lá para o questionário, então. Às vezes eu já consigo colocar na sexta-tarde, né? Depende. Então, a segunda, sobre as substâncias e misturas, e levando em consideração a reação apresentada na equação abaixo, essa equação aqui, assinale as alternativas corretas. Então, letra A, o gás carbônico é uma substância composta, né? Formada por carbono e oxigênio. No etanol existem 3 tipos de elementos químicos, está certo também, carbono, hidrogênio e oxigênio. E em uma molécula de etanol há 9 átomos. Está certa também, 2 de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. A letra D está errada, né? A letra E também está errada. E a letra F, o estado inicial dessa reação, conforme apresentado na equação, é formado por uma mistura. Sim, de etanol com oxigênio, então está certo. Professora. Oi? Aproveitando o ensejo da pergunta do colega ali sobre onde é que assiste às aulas, tem algum e-mail, algum contato que a gente possa tirar dúvida em particular contigo? Com certeza. Pode mandar Aqui no próprio SIGA vocês conseguem me mandar um e-mail, tá? Ali? Beleza, então. No próprio SIGA. Mas, o SIGA ele envia como a partir do SIGA, né? Mas o meu e-mail é esse que está aqui no chat. Aqui. Também pode mandar o WhatsApp, não tem problema, a turminha de vocês é pequena, então eu vou disponibilizar o meu WhatsApp, tá? Ok, obrigado. Peraí, 991. Eu sempre olho o WhatsApp. Até o e-mail eu tô recebendo, assim, uns 100 e-mails por dia, eu acho. Eu tô participando de um monte de coisa. Então, acho que o WhatsApp fica até mais fácil. E aí a gente pode, sim, a gente tem um horário aí que a gente pode marcar aí toda semana para tirar dúvidas. Tá? Ok, obrigado. É direito de vocês usufruir, inclusive, desse horário, tá bom? Então, sem peso da consciência, pode me chamar que a gente marca assim. Terceira. Assinale a opção que apresenta características corretas em relação aos elementos destacados no texto. Então, aqui nesse texto, falava sobre esses metais: mercúrio, cádmio, chumbo, cobre, cobalto, alumínio e manganês. Então, a opção correta era cobre, cobalto e manganês pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Gente, eu prefiro deixar só para vocês anotarem a opção correta. Eu não vou ficar discutindo muito aqui, porque senão a gente não vai ter tempo de fazer a simulação do experimento, tá? Então, vocês olham com calma e aí, se restou dúvida, me chamem. A gente discute com bastante calma daí. A quarta, dentre as afirmativas relacionadas com os elementos químicos na tabela periódica, então a correta era aqui a letra A. As propriedades dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. A tabela foi organizada em função do número atômico crescente, né?
E aqui, então, um dado elemento A na tabela periódica tem um próton a menos que outro elemento B. Se A for um halogênio, B será um gás nobre, porque os halogênios, eles estão exatamente antes dos gases nobres. Todo halogênio que tenha... Todo halogênio, o próximo elemento químico que tem um próton a mais do que ele vai ser um gás nobre. Você pode conferir isso lá na tabela periódica. Era isso, tá? Posso sair daqui? Tá, gente, é o seguinte. Eu abri uma sala no Moodle, uma sala virtual para Química Geral, experimental para Engenharia. Vocês estão vendo aqui? Só que eu não cadastrei vocês ainda. Então, os experimentos, as simulações de experimentos que nós vamos fazer aqui nesse semestre, elas vão... o ambiente virtual que a gente vai utilizar é esse aqui do Moodle. Tá? Só que eu não cadastrei vocês ainda, eu vou agora no final da aula, como nós estamos apenas em 12 né, alunos, eu vou cadastrar vocês, eu vou pedir para que, é bem rapidinho, tá? Para que vocês me passem um e-mail de vocês, que é o e-mail do @ifsc, aluno.ifsc, tem que ser o e-mail do ifsc, para poder fazer o cadastro de vocês aqui. Tá? O Moodle só aceita o e-mail do ifsc. Mas daí no final da aula a gente vê isso. Aí vocês vão ver que tem essa sala aqui. Então, o primeiro experimento que a gente vai fazer, lá no SIGA, está errado, tá? Quando terminar a aula, eu já corrijo. O primeiro experimento vai ser esse daqui, não é o que está descrito lá no SIGA. Então, mas é um experimento de química geral bem básica, bem introdutório, realmente, que envolve vários conhecimentos, assim, coisas que vocês já sabem e coisas que possivelmente vocês vão aprender a partir desse experimento. Então, envolve teoria sobre as mudanças de estado físico, que eu vou falar um pouco agora, principalmente a fusão, né, passagem do estado sólido para o estado líquido. Envolve a compreensão de uma das técnicas que a gente pode utilizar para determinar se uma substância é pura ou se é uma mistura, que é o que a gente já vinha conversando, né, na aula anterior. Envolve você treinar um pouco, ou aprender, se for o caso, né, a elaboração, a confecção de gráficos. Não sei se vocês já tiveram algum tipo de disciplina, talvez a física, ou alguma mesmo da engenharia, que trabalhou com vocês, como é que né, a forma correta de fazer gráficos. Hoje em dia a gente usa muito programas computacionais, né, tu digita lá o X, o Y, o próprio programa já faz o gráfico, mas é super importante, é bom a gente não perder isso. Como que você deve fazer um gráfico, as formas corretas, né, de se fazer, usando papel milimetrado. Tá? Até mesmo para a gente entender o que o programa computacional está fazendo. Então, a gente vai falar sobre isso hoje rapidinho. Então, esse experimento, vejam que aqui, ó, eu anexei o roteiro do experimento. É um experimento clássico, tá, gente? Se vocês forem colocar... bom, eu não vou contar para vocês qual é a amostra desconhecida, mas depois vocês vão descobrir qual é. Vocês vão ver que na internet tem bastante coisas a respeito disso. Mas é um experimento muito bom para a gente aprender esses conceitos. Então, aqui está o roteiro do experimento. Se a gente fosse para o laboratório, nós iríamos utilizá-lo. Como a gente vai só fazer uma simulação aqui, vai acabar não usando, tá? O que a gente vai usar é aqui, ó, a simulação para o experimento 1. Tá dando para ver aqui o meu mouse, a mãozinha aqui onde eu estou apontando? Dá sim, professor. Tá. Aí depois que eu cadastrar vocês aqui no Moodle, vocês já vão poder também olhar novamente essa simulação, quando acabar a aula. E aqui embaixo, ó, relatório para a simulação do experimento 1, disponível a partir de 4 de dezembro, 15 horas. Então, a atividade avaliativa da aula de hoje vai ser esse relatório dessa simulação,
que tem, na verdade, não é assim um relatório bem completo. São 5 questões que envolvem esse experimento. Uma delas é fazer um gráfico. Na verdade, fazer 3 gráficos. Uma outra questão é preencher uma tabela com dados que vocês vão obter agora com essa simulação. Então, primeiro, na verdade, vocês vão preencher a tabela, porque a partir dessa tabela, vocês vão confeccionar o gráfico. E depois é uma questão perguntando se é substância pura, se é uma mistura. São algumas questões perguntando sobre isso. São coisas bem fáceis. Só que eu deixei um tempo maior aqui. Eu deixei de hoje até exatamente uma semana. Até sexta-feira da semana que vem, esse mesmo horário aqui, 15 horas, para vocês fazerem. Tá? Porque eu acho que como tem que fazer o gráfico à mão, no papel milimetrado, e esse papel milimetrado, vocês não precisam também sair para comprar. Quem não tiver em casa, mas tiver uma impressora, pode pegar aqui nesse roteiro do experimento, eu coloquei lá no final, tem uma página que é o papel milimetrado, aí pode só imprimir. Bom. Então, assim, ó, primeiro eu preciso, antes da gente começar essa simulação, eu preciso que vocês tenham em mãos aí um papel e caneta, porque vocês vão ter que anotar as temperaturas no tempo lá que eu especificar para vocês. Deixa eu ligar o cronômetro aqui. Tá. Deixa eu abrir aqui. Então, bom, antes da gente... Deixa eu voltar aqui. Cadê o Meet aqui? Aqui. Que eu acho que é melhor para eu conversar com vocês. Assim, olha. Então, deixa eu saber mais ou menos o que vocês já têm de conhecimento prévio. Primeiramente, sobre os estados físicos, né? Quais são os estados físicos que uma substância pode estar em quais estados físicos? O que vocês teriam para me falar ali? Alguém sabe? Sólido, líquido e gasoso? Isso, sólido, líquido e gasoso. Bom, e vocês sabem que existe uma temperatura específica em que todas as substâncias elas mudam de fase. Uma temperatura específica em que elas passam do estado sólido para o estado líquido. E uma outra em que passa do estado líquido para o estado gasoso. Como é que é o nome dessa mudança de estado, do sólido para o líquido? Alguém lembra do ensino médio? Ou até do ensino fundamental, né? Que como é que é o... Wagner tem que lembrar disso, se ajudou o filho a estudar aí para a prova. Teve prova sobre isso. Fusão, muito bem. Teve, né? Teve. Nossa, eu viajei com o Lucas nesse estudo aqui, eu comecei a falar de um monte de coisa para ele, e além até. Perfeito, Andrei. Tá, então a passagem do sólido para o líquido é a fusão. Então, assim, olha, a água, por exemplo, ela passa do estado sólido para o líquido, todo mundo sabe a temperatura de... 100 graus. Do sólido para o líquido, né? Quando é que o gelo derrete? 0. A 0 graus. Isso aqui é nível do mar, onde a pressão atmosférica é de 1 atm. Dependendo da pressão atmosférica, esse valor, na verdade, ele muda, né? Se a gente, por exemplo, subir a serra aqui, se tu pegar aí até... Quanto mais você sobe, mais a pressão atmosférica vai reduzindo, vai diminuindo, e aí com isso fica mais fácil das moléculas passarem para o estado gasoso. Então a água vai ferver, tanto fundir quanto ferver numa temperatura mais baixa.
Então, a passagem do líquido para o gasoso é chamada de ebulição. E na temperatura, na pressão atmosférica, ela ocorre a 100 graus Celsius. Por isso que a gente brinca, né? Que é mais fácil ferver a água lá em cima de uma montanha. Ela ferve numa temperatura menor. Só para dar mais um exemplo, também, como que a pressão atmosférica, ela influencia nessas mudanças de estado físico, né? A gente tem o uso da panela de pressão. A gente sabe que dentro lá da panela de pressão, a pressão, ela é maior do que quando você usa uma panela aberta. Então, ela é maior do que uma atmosfera. Sendo uma pressão maior do que uma atmosfera, uma pressão acima desse valor, a água ela vai ferver numa temperatura também acima de 100 graus. Por exemplo, estou chutando, né? Não sei exatamente quanto, mas vai ferver a 105, a 110 graus. Então, o alimento ele vai estar em contato com uma água mais quente, uma água que tem uma temperatura maior. Então, ele vai sofrer esse processo de cozimento de uma maneira mais acelerada. Então, a panela de pressão ela funciona para cozinhar mais rápido o alimento, nesse sentido, de deixar a água líquida em uma temperatura que vai acima de 100 graus Celsius. Bom, isso é só para a gente falar um pouquinho, fazer uma revisãozinha bem rápida, né? Não é esse aqui o objetivo da aula hoje. Mas aí, o que eu queria falar para vocês? A gente já estudou substância pura e mistura. Toda substância pura, ela vai ter uma temperatura de mudança de estado físico definida. Então, por exemplo, o álcool etílico, o etanol. Você pode pesquisar na literatura e você vai encontrar tabelado. A 1 atmosfera, o álcool etílico funde a tal valor de temperatura e ebule a tal valor. Então, isso é fixo. A acetona, uma substância pura, formada por um único tipo de molécula, também vai ter um valor fixo de temperatura de fusão e de ebulição. Tem tanto temperatura de fusão quanto temperatura de solidificação, né? Porque a passagem do sólido para o líquido é chamada de fusão, que é, digamos assim, um linguajar bem popular, o derretimento, né? Está derretendo ali o sólido. E a passagem do líquido para o sólido é a solidificação. E os processos acontecem numa mesma temperatura, tanto a fusão quanto a solidificação. Da mesma forma, quando eu falo em ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso, eu também, a temperatura de ebulição, ela também é a mesma que a de condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido. Então, a água ebule a 100 graus, mas ela também condensa, passa do líquido, do gasoso para o líquido a 100 graus. Então, todas essas temperaturas de fusão, de ebulição, de condensação, de liquefação, elas acontecem em valores específicos, tabelados, tá? Por exemplo, aqui, ó. Alguém dá um exemplo aí para mim de uma substância que você considera que seja pura, qualquer uma, pode ser até alguma que a temperatura ambiente seja um gás, para eu digitar aqui no Google. Uma substância, tá? Vamos lá, um de cada vez. Não precisem falar todos juntos. Vocês devem estar falando no chat, né? Porque eu fico esperando pelo áudio. Muito bem, Andrei. Oxigênio. Então, se você colocar aqui, ó, oxigênio, ele já vai entender que é o gás oxigênio, que é o O2, né? Não só o elemento químico. Oxigênio, temperatura de aqui, ebulição. Sei lá, temperatura de ebulição. Ele já vai trazer. Vamos ver aqui, ó. Olha, oxigênio. Acho que vocês estão vendo aí, né? Oxigênio. Então, ele funde a menos 218 graus. Ou seja, funde a menos 218. Passa do estado sólido para o líquido a menos 218. E ele ebule, vamos ver se aqui não tem, aqui não está falando. Daqui a pouco eu já abro aqui que deve ter. Tá aqui, provavelmente está certo. Ó. A menos 182, ele passa, menos 182,96, ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, como ele ebule a menos 182,
E digamos que você tenha um freezer lá da sua casa, e o freezer ele pega uma temperatura até de menos 30, né? Esses freezer que a gente tem em casa. Então, a menos 30 graus lá no freezer da sua casa, o oxigênio vai estar em que estado físico? Sólido, líquido ou gasoso? Se puder falar no... Gasoso. Vai estar no estado gasoso, muito bem. Então, assim, ó, 218,8, depois, menos 182,96 e para cima. Olhem ali para a câmera, tá? Em qualquer temperatura abaixo de menos 218, por exemplo, menos 219 graus, o oxigênio vai estar no estado sólido. Qualquer temperatura aqui, exatamente em menos 218,8, nessa temperatura, o oxigênio no teu recipiente, ele vai estar uma parte dele sólida e uma parte líquida. Ele vai estar em equilíbrio, um equilíbrio termodinâmico em que você tem uma porção dele sólida e outra líquida. Qualquer temperatura acima de menos 218,8, ele vai estar no estado líquido. Não deu para pegar aqui? O meu é... Opa, tá difícil aqui, né? Por isso que é melhor compartilhar a tela, mas é que senão vai demorar um pouco. Aqui vai estar no estado líquido. Entre essa e essa. E qualquer temperatura acima de menos 182,96, qualquer temperatura aqui acima, ele vai estar no estado gasoso. Então, isso aqui é o exemplo para o oxigênio, mas valeria para qualquer substância. Então, as substâncias puras, como é o caso do oxigênio, veja só que a gente encontra isso tabelado. Tem um valor específico. Aí, o que eu queria entrar no conteúdo da aula de hoje, então, é que quando não for uma substância pura, quando for uma mistura, ela não funde, ela não solidifica, ela não ebule, ela não condensa numa única temperatura fixa. Ela faz essa transição de fase em uma faixa de temperatura. Essa faixa de temperatura, esse ΔT, essa variação de temperatura, pode ser, por exemplo, de 5 graus, de 6. Então, ela começa a fundir numa temperatura e vai terminar toda a fusão numa temperatura superior. Ok? Vamos voltar ali. Não, isso aqui não. Inclusive, a gente pode saber sobre o grau de pureza da substância observando exatamente isso, se ela funde numa temperatura fixa ou se ela funde baixa de temperatura. Então, o que a gente vai fazer nessa simulação de hoje é isso. A gente vai pegar uma substância que a gente não sabe se é pura ou se é uma mistura, e a gente vai olhar a fusão dela. Vai perceber se ela funde numa temperatura fixa ou num valor variável, numa faixa. Sendo uma temperatura fixa, a gente conclui que é uma substância pura. Mas se a gente perceber que ela funde numa faixa de temperatura, isso vai ficar muito evidente depois de construir o gráfico, tá? Aí a gente consegue dizer que é uma mistura. Se fundir numa temperatura, numa faixa que varia a temperatura mais do que aí 0,5 graus, já pode-se dizer que é uma mistura. 1 grau é o máximo de variação de temperatura que a gente permite para considerar que uma substância seja pura. Tá? Então, deixa eu abrir aqui, eu acho que eu já tinha aberto até a simulação, mas eu vou abrir novamente. Opa, tá aqui. Então, vamos lá.
Bom, então, vocês estão já aí com papel e caneta do lado de vocês. Tá tudo certinho, né? Bom, para a gente fazer, o objetivo aqui é a gente descobrir se essa substância que nós vamos trabalhar agora, se ela é, como eu falei, uma mistura ou uma substância pura. Se fosse no laboratório, o que nós teríamos que fazer? A gente teria que pegar um suporte universal, que é um material metálico, conforme esse desenho que está aí. Pegaríamos uma chapa de aquecimento, que também está sendo mostrada nesse desenho, que nada mais é do que um aparelho. É tão difícil explicar assim por desenho. Mas é um aparelhinho que, nessa parte aqui de cima dele, ele tem uma chapa, como se fosse, sabe, o ferro de passar roupa? A chapa do ferro de passar roupa. Tem uma resistência elétrica aqui, e você simplesmente liga na energia elétrica, fornece calor. Vocês estão vendo, gente, esse desenho dessa chapa de aquecimento azulzinha clara, com esse suporte universal que é amarelinho? Sim. Tá. Então essa chapa de aquecimento, assim, ela tem mais ou menos o tamanho, olha como é difícil explicar assim. Ela tem mais ou menos o tamanho de um ferro de passar roupa. Mais ou menos um ferro bem grande. Aí você liga na energia elétrica, o objetivo é ela fornecer calor aqui em cima. E aí você coloca aqui uma argola metálica, conforme está mostrado aqui, para poder colocar um becker, que é um tipo de um copo de vidro, tá? Que é uma vidraria, um material de vidro que é usado bastante em laboratório de química, para a gente fazer transferência de solvente de um lugar para outro, fazer reação química aqui dentro. Tá? Então, você vai encher mais ou menos esse becker, que é tipo um copo d'água, mais ou menos pela metade com água. E aí vai colocar uma outra garrinha aqui em cima, no suporte universal, que ele serve para prender tudo. Tá? E vai colocar, isso que entrou agora, é um tubo de ensaio. Então, esse tubo de ensaio, essa coisa amarelinha aqui, olha, que vocês estão vendo, é a nossa amostra desconhecida. Tá? E a gente vai colocar um termômetro aqui, dentro dessa amostra. Então, a gente vai colocar o termômetro e liga a chapa de aquecimento na energia elétrica. A água do becker, ela não vai estar em contato com a amostra, porque essa amostra está dentro desse tubo de ensaio. Vocês sabem mais ou menos o que é um tubo de ensaio, né? O que é um tubinho de vidro? É um tubinho de vidro, bem desse jeito como está aqui esse desenho. Tá? É igual um tubo de ensaio. Eu não sei o que dá de exemplo, mas é um tubinho de vidro, aí você pode colocar ali a amostra ali dentro e coloca o termômetro lá. Então, a quantidade de água que tem aqui no becker, ela tem que ser suficiente para que a amostra amarelinha aqui, dessa substância desconhecida, fique totalmente submersa, porque é a água que vai fornecer calor para a amostra. E a gente vai começar a anotar a temperatura a cada 30 segundos a partir dos 60 graus. Claro, se isso fosse no laboratório ficava bem melhor, né? A gente não deve forçar o termômetro para não desprender ele, a água deve estar aquecida lentamente. Gente, um parênteses que eu queria fazer falar para vocês que esses slides aqui, na verdade, são do meu marido, tá? Eu queria dar o crédito para ele. Ele é professor de química ali da UFSC também, e aí ele dá aula de química geral experimental para as engenharias e para outros cursos, e eles veem exatamente isso daqui que a gente está vendo hoje. Porque, como eu falei para vocês, é algo bem clássico aí dentro da química. Então, vamos lá. Então, eu acho que agora vai ficar mais fácil entendendo a partir de agora. Vocês estão prontos aí com o lápis e a caneta? A gente vai fazer de conta que está acontecendo aqui o experimento. Vai ser colocado ali o becker ali dentro, com a amostra desconhecida.
Tudo certinho. E, então, aqui do lado, olha, é só uma ampliação da escala do termômetro. Então, esse termômetro, aqui fica meio difícil de ver, né? Aqui tá 60 graus, aqui tá 90, mas a gente tem aqui, ó, de 60 a 90 graus, a gente tem essa ampliação aqui do lado, tá vendo, ó? Então, vamos lá, olha só, aqui é de 60 a 70. Portanto, a gente tem esse risquinho aqui, é o 62, 64, não, peraí, 60, 1, 2, 3, 4, então, 62, 64, 68, peraí. 62, 64, 66, 68. Ai, desculpa, gente. Tá, eu pulei o 66, desculpa. Parte, a gente fica pensando... Então tá de 2 em 2 graus. A mesma coisa aqui do 70 para o 80, né? 72, 74, 76, 78, 80. Então, quando a temperatura... É isso que vocês precisam anotar ali, tá? Que esse termômetro ele vai começar a subir, vocês vão anotar no caderno de vocês a temperatura. Quando ele tiver aqui entre, por exemplo, a marca do 60 e do 62, então, obviamente, aqui no meio vai ser 61. E aqui vocês podem chutar, né? 61 seria o máximo do chute que vocês conseguiriam fazer, por causa da ampliação da escala. Então, eu vou clicar agora e vou deixar o meu cronômetro aqui ligado. Então, de 30 em 30 segundos, de 10 em 10 segundos, ainda bem que eu tenho meu marido aqui do lado, que professor aqui. Tem 33 pontos, de 10 em 10, 10 em 10 segundos, tá. 9 pontos. Então, 9 pontos, tá. Então, de 10 em 10 segundos, sempre que der 10 segundos, eu vou falar para vocês tempo. Então, quando eu falar tempo, vocês anotam a temperatura. Certo? Então, quando eu falar tempo, vocês anotam a temperatura. Vou começar. Então, por enquanto não, porque a gente vai esperar chegar lá no 60. Então, aí a temperatura aqui, estão vendo o vermelhinho que está subindo, né? Então, aqui o mercúrio do termômetro que está subindo. E quando chegar a 60, que é onde vocês vão começar a anotar a temperatura, ele vai começar a aparecer aqui na ampliação. Aí vocês olhem para a ampliação, tá? A gente vai esperar mais um pouquinho. Então, olhando para a ampliação, tempo. 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 Olá, seu dispositivo está pronto para configuração. Tempo. Tempo. Ai, não. Tempo agora, desculpa. Tempo. 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 Acho que deu, né? A gente pode ficar com esse último ali que vocês anotaram.
Assim, a gente pode fazer de novo, tá, pessoal? Vocês me desculpem, é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui também. Eu já fiz esse experimento 1 milhão de vezes em laboratório, né? Mas, assim, tentando simular por aqui, olha... A gente pode repetir, se for preciso. Daí eu deixo eu sair aqui e vim aqui para o Meet para olhar para vocês e vocês me dizerem... Deixa eu interromper aqui. Me falem aí se vocês conseguiram fazer, se deu para notar a temperatura. Ô, Deise, o Wagner. Pode falar. Eu Oi, Wagner. consegui anotar ali, eu acho que foi tranquilo, né? Só teve um ali que só deu uns segundinhos, mas... Não, mas um acho que foi errinho também, tranquilo. assim, no próprio gráfico. Eu vi que ele ficou parado ali um tempão, ali teve uns 40 segundos que ele ficou na mesma casa, ali parado, né? E não sei se é isso aí mesmo. Um abraço, Tem isso também, né? Aham, então, isso aí na verdade, é perfeita a simulação, porque, bom, é que eu não quero dar spoiler, né, não vou contar, mas só assim por cima, quando você coloca uma substância que ela começa a aquecer, 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 quando ela está passando, mudando de estado, aí a temperatura permanece constante, ela não muda, ela fica recebendo calor, aquele calor é usado para separar as moléculas e ela passar do estado sólido para o líquido. Então, aquele calor não é usado para elevar a temperatura. E aí a temperatura, ela realmente permanece constante, ela não muda por um bom tempo. Quando você colocar isso no gráfico, deixa eu voltar lá então, que agora olhando para o gráfico vocês vão conseguir entender melhor. Meio difícil de explicar isso também, nossa. Mas, deixa eu voltar lá. Tá. Só um pouquinho. Aqui estava aqui. Peraí, deixa eu sair daqui e ir lá para os gráficos. Aqui, ó. Olha só. Estão vendo o gráfico que está projetado aqui, né? Então, estão vendo o gráfico, né? Tá. Então, assim, ó, vocês vão fazer... Esses pontinhos pretos aqui são os pontos experimentais que vocês coletaram. Aí, vocês vão construir um gráfico de temperatura em função do tempo. Então, a temperatura que vocês anotaram em função do tempo, que vai ser de 10 em 10 segundos. Quando a gente tem uma substância pura, a gente percebe que acontece isso como está mostrado aqui no gráfico. A temperatura ela vai aumentando e depois o tempo passa e ela permanece constante. Quando a gente tem uma substância pura, ela permanece constante, constante, constante. Aí depois, quando já finalizou todo o processo de fusão, a temperatura volta a subir, olha, ela continua subindo, porque daí ele já está líquido e aí o líquido começa a aquecer. Tá? Então, quando vocês vão fazer esse gráfico aqui, que é o que está sendo pedido lá, um papel milimetrado, já deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui sobre a construção do gráfico. A gente precisa fazer de tal forma que a escala aqui, ó, a gente vai colocar o tempo no eixo X, que é a variável independente, e a temperatura, que é a variável dependente, vai para o eixo Y. Então, a gente tem que fazer uma escala fazendo ela o maior possível, expandindo ela o máximo possível aqui sobre os pontos do papel. Então, tu pode fazer a diferença entre o valor maior e o valor menor, e depois dividir essa diferença pelo comprimento aqui do papel milimetrado. E aí tu vai conseguir fazer essa escala da melhor forma possível. Porque aqui, olhem só, por exemplo, nesse outro gráfico que foi colocado agora, ele está pouco expandido, então fica difícil de analisar. O importante é você fazer um gráfico, gente, tá? Você tem que fazer um gráfico usando a maior parte possível do papel, expandindo ele o máximo possível. Só para falar um pouquinho mais sobre esse gráfico que vocês vão construir com esses dados aí que vocês anotaram. Depois que você tiver colocado os pontos no gráfico, que você pode usar quadradinho, X, bolinha, para colocar esses pontos experimentais, você vai fazer isso aqui, você vai traçar uma reta. Essa reta, ela tem que tentar,
Os programas computacionais já fazem isso automaticamente, mas você no papel, você vai pegar uma régua e vai tentar traçar ela de uma forma que ela cubra a maior parte possível dos pontos, passe pela maior parte possível dos pontos experimentais, tá? O que não deve ser feito com esses pontos experimentais? É isso que está sendo mostrado agora, à direita. Então, gente, assim, ó, eu faço esse experimento no laboratório com os meus alunos, até aluno da licenciatura e tal, que é um experimento clássico de química geral. E a metade dos alunos entregam o gráfico do jeito como está aqui, na direita, esse azulzinho aqui. Não é para fazer assim. A gente tem que... Porque isso aqui ele só não está reto por causa do erro experimental, porque toda medida experimental, ela envolve um erro. Vocês mesmos, o Wagner falou ali, né, sobre, aqui deu um segundinho a mais, talvez eu peguei um pouquinho errado, isso é bem normal. Por isso que a gente tem vários pontos, para que a gente trace uma reta e pegue a média desses pontos. Se o experimento fosse perfeito, não tivesse nenhum erro experimental, os pontos ficariam em cima da reta direitinho. Isso é assim, qualquer análise de laboratório a gente sempre faz, né? Por exemplo, vai analisar a cena de um crime, vai fazer uma análise de uma amostra para saber se é, por exemplo, uma droga, qual tipo de droga. Você faz várias vezes a mesma análise e pega o resultado mediano. Então, aqui é a mesma coisa. Você vai pegar o resultado mediano, traçando a melhor reta possível. Bom. Então, a maneira correta está sendo colocada aqui. Então, olhem bem para esses dois gráficos, gente. O da esquerda, que eu estou com o mouse, como houve aqui um patamar, ou seja, uma faixa de temperatura, de tempo, desculpa, em que a temperatura permaneceu constante, olha só, aqui, que eu estou passando aqui com o mouse, ela foi sempre com o mesmo valor de temperatura. Ela não variou, o tempo vai passando e ela permaneceu constante. Significa que essa substância aqui que você analisou é uma substância pura. Já no gráfico da direita, você vai ver que a temperatura vai aumentando e chega aqui, é uma espécie de patamar, mas ele não está totalmente na horizontal. É um patamar que ele cresceu um pouco. Ele teve aqui, ó, desse primeiro ponto, que eu estou com o mouse, até o último ponto, ele teve aqui um ΔT, uma variação de temperatura, que eu estou colocando para vocês aqui com o mouse, ó. Esse ângulo aqui representa a variação de temperatura que essa amostra teve durante a sua fusão. Então, significa que essa amostra aqui é uma mistura. Então, construindo o gráfico com esses dados que vocês obtiveram agora, vocês vão conseguir ver se o gráfico se parece com o da esquerda, é uma substância pura, né, se é um patamar certinho, ou se teve uma variação de temperatura no local em que representa a fusão, é porque é uma mistura. Tá? Isso, tanto para a curva de aquecimento, é esse mesmo princípio aí de variação de temperatura para mistura, quanto para a curva de resfriamento, que é o que a gente vai fazer agora. Tá, aqui. Vamos voltar lá então. Que a gente já fez. Agora a gente vai fazer para uma outra amostra. Podem anotar aí no caderno de vocês, amostra B. A gente vai analisar essas duas amostras. Estão preparados? Vamos lá então. Então, a gente colocaria lá o suporte universal com todo o aparato. Opa! Não funcionou direito, peraí. Amostra B. Tá, então ela vai começar sozinha. Preparem aí a caneta. Ai, meu Deus, eu tenho que ligar. Eu vou dizendo o tempo para vocês, tá? Como foi da outra vez, a mesma coisa. Então, a gente vai esperar ele chegar a 60 graus, tá? Quando ele chegar, daí eu começo a disparar o tempo. Então, a primeira temperatura vai ser a 60 graus.
Então, agora, ó, nessa fase, a amostra, ela está no estado sólido. Ainda está no estado sólido. Vocês vão ver pelo gráfico isso depois, porque vocês vão ver que a temperatura ela vai aumentando, aumentando, então. Deixa eu chegar a 60. Tempo. 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 Deu. E aí, conseguiram anotar? Daniel, sim. Thiago, sim. Tá. Ok. E a última agora, tá? A última coleta de dados. A gente vai fazer uma curva de resfriamento, que, como eu falei para vocês, é o mesmo processo, né? Vai ter ali um patamar ou não, se for uma mistura, né? Ele vai ter uma variação de temperatura. E aí, com esses valores aqui, com esse terceiro gráfico que vocês vão, essa terceira curva que vocês vão construir, vocês vão conseguir identificar se é a amostra A ou a amostra B. Aqui faltou, tá? É a amostra A ou a amostra B. Vocês vão conseguir determinar. Então, coloquem aí o papel e a caneta postos aí e vamos. Então, nesse caso aqui, deixa eu me preparar aqui também. Então, estão prontos? Que eu vou começar, tá? Começando agora. Tempo. 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 Tempo.
Tempo. Tempo. Esse último não precisa mais, já podemos parar aí, porque já saiu aqui da... Não tem problema, já aconteceu lá mais pro meio do processo de transformação, tá? Bom, aqui vocês podem depois novamente dar uma olhada, né? Que explica como construir um gráfico. Dei uma lida depois com calma, tá, gente? Mas eu já falei tudo que tá aqui, eu já falei para vocês. Ali na tarefa que tá pedindo ali no Moodle, eu coloquei para vocês fazerem isso, ó. Lá tá falando exatamente o que está escrito aqui, ó. Sobre o mesmo papel milimetrado usado para construir a curva de aquecimento, lance os pontos da curva de resfriamento. E aí você vai, né, traçar também a reta que passe pelos pontos, a melhor reta possível. E você vai identificar se ele é uma mistura ou se é uma substância pura. Essa parte do método capilar eu não vou dar para vocês, a gente não vai ter tempo para isso, vamos ficar só com esse método que é o mais comum, o mais importante. Ô, professora. Oi. Então, a curva de resfriamento tu tem que fazer na amostra A e na amostra B, é isso, no gráfico? Tu faz a curva de aquecimento, tu faz para a amostra A, só que eu quero que vocês façam, como tá pedindo lá, fazer em papel milimetrado, fazer à mão, e aí você vai escanear, tirar foto, não sei o que vocês têm em casa que vocês podem usar, e converter num único PDF, porque eu botei ele no Moodle que pode enviar um arquivo só, tá? Então, você vai fazer uma curva de aquecimento para mostrar num papel milimetrado. Faz a outra curva de aquecimento para amostra B num segundo papel milimetrado. Depois faz a curva de resfriamento em cima lá da curva A, por cima. E aí, tudo isso você converte num documento só, num PDF, e me manda em PDF, tá, gente? Não manda em JPEG, nada, que fica bem ruim para corrigir. Eu posso repetir, Daniel, se você acha que não conseguiu colocar ali e ver os dados, eu posso fazer de novo ali. Tá gravado também, né, Deise? Depois é só, se quiser revisar. É verdade. Só quiser fazer a conta de novo, é só ver o vídeo. É só olhar, né? Não, nossa, realmente. Tá. Bom, então, não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu gostaria de que vocês ficassem online aí, para eu cadastrar vocês rapidinho aqui. Porque daí se tiver... Até segunda, né, professora? Não, esse eu deixei mais tempo, porque eu acho que ele é um pouquinho mais trabalhoso. Tem que fazer os gráficos, né? Daí isso demora um pouquinho mais de tempo. Aí eu deixei até sexta-feira da semana que vem, às 15 horas. Então tá bom. Tá? Então, a gente pode fazer assim, bom, nós estamos aqui são 13 alunos. Quem eu vou cadastrando, aí já pode ir saindo. Bom? Ô, professora, a gente botou os e-mails mais pra cima. Se tu rolar pra cima, tem um monte de e-mail que a gente já mandou do IFSC ali no chat. Eu vou cadastrando por lá, sim, mas é que eu quero que vocês fiquem online, porque se algum de vocês eu não conseguir cadastrar, a gente já se comunica. Mas eu faço isso em 10 minutos, é rápido. O Andrei, tem que ser em papel milimetrado, sim, mas tu pode pegar, Andrei, aquele primeiro arquivo que está ali no Moodle, lá no final, ou até no Google, se tu digitar papel milimetrado, tu vai ter um monte de imagem, e daí, não sei se tu tem impressora em casa para imprimir. E papelaria bom, papelaria é bem baratinho também, papel milimetrado. Pode comprar, sabe, não precisa comprar um bloco inteiro. Eu acho que é centavos, assim, se pode pedir uma folhinha, 2, 3, sabe? Se a gente estivesse no IFSC, que eu tenho lá no laboratório um monte, eu poderia dar para vocês, mas... Bom, também, se qualquer dificuldade a mais, eu dei ali meu WhatsApp falando particular comigo e a gente dá um jeito, tá?
Eu vou cadastrar ali, mas eu já vou olhar aqui o que vocês colocaram de e-mail aqui. Aqui eu vou cadastrando, ó, eu vou cadastrar o Andrei, aí, Andrei, quando eu acabar de cadastrar, aqui, deixa eu colar, copiar e colar. Tu já pode sair se tu quiseres, tá? Olha, aí, vocês estão vendo aqui o que eu estou projetando, né? Só para conferir. Andrei, aí você só confere e me diz se tá ok. Se é Andrei Adriano da Rosa. Vai olhando ali. Agora, Luísa. Também confere, Luísa, e se puder falar pelo áudio, para mim é sempre melhor. Confere, professora, já apareceu aqui. Tá ali, né, Luísa? Tá. Daniel. Vocês estão acostumados a usar o Moodle já com outra disciplina? Faz tempo que eu não uso, não, professora. Mas esse semestre tem uma outra disciplina também. Ah, então Na segunda tá. fase, ninguém tá usando, só a senhora. Tá. Mas vocês sabem como usar o Moodle, né? Sabem, né? Eu já não sei. usaram? Olha, Eu não sei, nunca usei. Tá, eu também não sei, nunca usei, não. Tá, gente, é só pegar, estão vendo aqui, ó, moodle.ifs.edu.br, tá? Ou digita no Google Moodle IFSC que já vai aparecer. E aí você vai acessar com esse usuário aqui do IFSC, tem que ser esse usuário, e é a mesma senha do SIGA. Gente, olha só, se vocês tiverem algum problema com a senha, o e-mail de vocês, que tem alunos que, na verdade, a maioria dos alunos não usam esse e-mail do IFSC, vocês podem falar comigo, porque assim, ó, na verdade, já até vou passar direto. Se for algum e-mail algum problema de recuperar a senha do e-mail e tal, aí é com a secretaria acadêmica. Vocês podem falar lá com a secretaria que eles recuperam para vocês a senha. Agora, se for algum problema mesmo que o e-mail não estiver funcionando, aí é com a CETIC do nosso campus. Qualquer coisa me chama ali no WhatsApp que eu ajudo vocês. Que eu tive vários alunos que eu coordeno lá um projeto com um monte de aluno bolsista e eles não estavam tendo acesso, e a gente resolveu. Aí tudo que eu postar aqui no Moodle, eu só vou usar essa sala do Moodle para colocar coisas sobre experimento, só sobre a parte nossa experimental, tá? Aí tudo que eu postar aqui, vocês vão receber nesse e-mail do IFSC. Gabriela. Ô, professora, quem já acabou pode sair da sala já? Sim, quem eu já cadastrei, tá? Tchau, professora. Tchau, Luísa. Gabriela. Ok. Wagner. Alisson. Ué. Deixa eu botar o Alisson de novo que não deu. Tô com um problema aqui, Alisson. Alisson.o@aluno. Vou conferir aqui, professora, peraí. Tá. Eu vou tirar esse... Também ali, né? Alisson, é com 2 S, né? Isso, 2 S. É N ou M? N. Alisson, muitos usuários. Tá, então é ponto .o. Vamos ver. Olha, é um daqueles que tá ali, ó. Peraí.
Alisson de Oliveira Cardoso, Alisson Ocampo Noronha, Alisson Oliveira Pereira. Oliveira Pereira, veja, Isso. veja. Ó, eu te adicionei, tu tá vendo aí, né? Já vai aparecer aqui. A gente confere ali. Onde é que tá aqui, ó? Alisson Oliveira Pereira, Alisson, arroba Loma, deu certo, né? Fechou. Tá. Fausto. Fausto Cristiano. Tiago. Tiago Maciel Ramos. Tiago Maciel Ramos, tá. Vitor Ares. Cadê aqui, ó? Vitor Ares. Isso aí, obrigado. Tá, de nada. Adriane. Daí vamos ver qual é o problema que deu no da Adriane. Deixa eu ver, Adriane.Antunes. No usuário encontrado. É porque eu acho que é minúsculo aqui o A. Não sei se isso faz diferença. Professora, eu digitou o e-mail errado. É adriene.m. Será que essa aqui é Adriane Maciel Antunes? Olha, vou adicionar ela pra gente ver aqui, ó. Cadê? Adriane Maciel Antunes. Ah, Adriane.m, então é? Tá, não tá aí, Adriane? Deve ser, né? Tá. Ah, depois ela botou embaixo, tá? Tá, o Lucas. Lucas Coelho Raup. Foi? Foi. Quem mais? Bom, deixa eu ver, tem quantos? Andrei, Luísa, Vitor, Gabriela, Lucas, Fausto, Wagner, Adriane, Tiago, Alisson. E com o Daniel, 11. Tem alguém que está logado aí que não foi cadastrado? Bom, então, vou parar de gravar. Oi, prof. Oi? Prof, eu mandei o meu e-mail ali que a senhora não cadastrou. Ah, o Matheus, né? Isso. Tá. Daí com isso são 12. Como está sendo gravada a aula, se tiver alguém que depois assista e que não foi cadastrado, me manda, de preferência, um WhatsApp, que o WhatsApp eu vejo bem mais rápido. Eu vou repetir o meu número do WhatsApp agora. Matheus Vanin, tá aí, né, Matheus? Obrigado, prof. Certo, né? De nada. Vou repetir aqui o meu número do WhatsApp, 991638257. Manda um WhatsApp, que fica bem mais fácil. Aí o cadastro é bem rapidinho. É isso, eu estou encerrando a gravação. Obrigada aí pela participação de todos, tá, gente? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.